do Senhor Jesus, amém? Amém. Mais um domingo iniciamos aqui para louvar, agradecer o nome do Senhor, para adorar a Deus. É bom começar um louvor já que fala de comunhão, para a gente andar aquecido nesse frio, nesse friozinho, tempinho bom. Então, alguns estão, para mim o tempinho está ótimo. Alguns estão friozinho, para mim está ótimo. Eu vim no ar-condicionado, liguei o ventilador aqui sempre, está sempre ligado. Para mim o clima está ótimo, perfeito assim. Vamos orar, irmãos, para começar, dar início ao nosso culto. Vamos colocar de pé, para os irmãos que se coloquem de pé. Senhor Deus e Pai, Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado por esse culto, obrigado por o Senhor nos trazer aqui, obrigado pelo privilégio, Pai, que é louvar o Teu nome, engrandecer o Teu nome, Senhor, te adorar. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de sermos feitos filhos Seus, Senhor. Obrigado, Senhor, pela alegria da salvação. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui como família, Senhor, como irmãos, juntos, Senhor, porque queremos estar juntos e também porque queremos engrandecer o Teu nome, Senhor. Esteja conosco, Pai, esteja com o nosso culto, que o Senhor possa receber o nosso louvor, receber a nossa adoração, que o Senhor possa falar conosco, Senhor, nessa manhã. É o que eu te peço, Pai, desde já agradeço pelo santo nome de Jesus, Pai. Amém. Nós temos uma leitura a fazer. Efésios 1, de 11 a 14. Tá fora do escopo. Tem como diminuir ou não? Não? Deixa eu pegar aqui na Bíblia. Sim, deixa eu abrir na Bíblia. Deixa eu ver aqui, está no slide, que ali está um pouco fora do padrão. Dirigente. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que Ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo por meio de nossa união com Cristo. Igreja. Portanto, digo que nós, que fomos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo, louvemos a glória de Deus. A mesma coisa aconteceu também com vocês quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação. Vocês creram em Cristo. Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário quando lhes deu o Espírito Santo que Ele havia prometido. Igreja. O Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo. E isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. Ficou um pouco fora do escopo ali, meus irmãos. Mas ali está falando sobre a alegria que é o fato de sermos filhos de Deus, a alegria que é o fato do Espírito Santo nos dar essa certeza, e da certeza de ser da filiação e a certeza também da salvação. Nesse momento teremos um momento de louvor. Passo a palavra para o irmão Maurício. Amém. Nós temos para adorar o nosso Deus. Amém, irmãos? Amém. E como cantamos no primeiro cântico, e como diz esse texto que acabamos de ler, façamos isso em comunhão com a Igreja de Cristo. Hoje, num número um pouquinho menor, a gente sabe que as dificuldades surgem para que a gente esteja aqui em comunhão, mas Deus nos permite estar aqui. E virtualmente também, através desse vídeo que estamos gravando, que os irmãos poderão acompanhar amanhã ou hoje, mais à tarde, mais à noitinha, que a gente possa louvar, onde quer que a gente esteja, ao nosso Deus que é digno de toda honra e toda glória. Ele nos criou, nos formou para a honra e para a glória do seu louvor. Amém? Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te
estou aqui, se eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que eu nasci, se não for pra te servir, porque eu estou aqui, se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Pode acompanhar com calma aí, ó. Pode ter alegria. Nosso Deus é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Vou cantar ele. Deixa no trono. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus olhos declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que eu nasci, se não for pra te servir, eu estou aqui, e eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que eu nasci, se não for pra te servir, porque eu estou aqui, e eu quero te Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que eu nasci, se não for pra te servir, porque eu estou aqui, e eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que eu nasci, se não for pra te servir, porque eu estou aqui, e eu quero te Se não for te adorar, para que eu nasci, se não for te servir, porque eu estou aqui, e eu quero te adorar, preciso te adorar, Amém. A próxima canção que vamos cantar, ela para mim é uma batalha, ela fala sobre uma batalha que nós temos que ter dia a dia com nós mesmos, né? Eu acho que talvez seja uma das coisas mais difíceis do cotidiano, quando a gente precisa estabelecer limites para o nosso eu e dar lugar para aquilo que Deus espera
de nós. Aprendemos dia após dia aqui nesse lugar com nossos pastores, com nossos professores, que precisamos ser pequenos cristãos e dar lugar, dar vazão àquilo que Cristo ensinou para nós quando Ele se colocou como homem, como o pior dos pecadores, o mais humilde de todos, e nos serviu. Você tem noção disso? Ele nos serviu como sacrifício para a remissão dos nossos pecados. E aprendemos, precisamos praticar aquilo que Deus nos ensinou através da vivência de Cristo nesse lugar. Essa canção fala um pouco disso. Mais de ti, menos de mim, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça e eu me constrange com a sua glória, todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que essa seja a nossa oração nessa manhã, meus irmãos. Que a gente dê lugar e dê vazão cada vez mais por Cristo que habita em nós, para que outros que ainda não o conheçam passem a experimentar a graça que é ter Jesus nas suas vidas. Amém? Vamos fazer essa oração em forma de canção, em nome de Jesus. Aquele familiar que eu tanto oro para que ele conheça Jesus e se converta dos seus maus caminhos e viva essa comunhão maravilhosa que a gente cantou aqui com tanto fervor. Jesus, quando apresentaram alguns pecadores à sua presença, eu vou
me alongar nisso aqui, o que ele dizia é o seguinte: os teus pecados estão perdoados, vá e não peques mais. A tua fé te salvou, e o que você viveu lá atrás ficou para trás. Ele é o Deus que se fez homem, se colocou entre nós e dividiu a história, porque ele simplesmente olhou para o próximo sem um olhar de preconceito pela vida passada, pelas histórias que viveu. A mulher de fluxo de sangue, que as pessoas se afastavam dela porque ela tinha uma doença, e o preconceito fazia com que ela fosse segregada, marginalizada da sociedade. Mas quando ela tocou o Senhor, ele sentiu virtude saindo dele e abençoando aquela vida. Isso é ser um pequeno cristão, atitude como essa, meus irmãos. Quando a gente pede para que o Senhor aumente a nossa fé, Ele não vai jogar um pó de pelipipi sobre a nossa cabeça. Ele vai colocar provações diante de nós para que a gente se estabeleça como pequenos cristãos e assim a nossa fé se aumente. Ore sim pelo seu familiar, coloque o seu joelho no chão, faça o que for necessário para que ele conheça a Cristo, mas seja você o Cristo que você tanto espera que ele conheça, o pequeno Cristo que você tanto espera que ele conheça. Mais de ti, Senhor, em mim, que a tua presença transborde do meu coração, e além de palavras se tornem atitude, que as pessoas vejam Cristo em mim, vejam Cristo nos meus irmãos e nas atitudes de cada um de nós, e que o teu amor transborde por nossas vidas, por essas portas, pelas portas das nossas casas, da nossa faculdade, do nosso trabalho, onde quer que andemos, Senhor, que o mais de ti prevaleça, que o menos de mim também prevaleça. Queria te convidar a cantar mais uma vez essa canção, pensando nessa pessoa que de repente você pensou até agora, e se colocando à disposição de Deus para ser o Cristo que ela precisa conhecer na vida dela. Amém? Você pode fazer isso, meu irmão, em nome de Jesus? Canta com a gente mais uma vez: mais de ti e menos de mim.
salvação em Cristo Jesus. E obrigado por podermos compartilhar dessa comunhão que nos aquece, que nos conforta, que nos suporta no momento da dificuldade. Muito obrigado, Deus, pela tua presença em nossas vidas. Continua falando conosco nesse culto, que nós possamos estar atentos à tua voz e praticantes da tua vontade e do teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Ainda de pé, nós vamos cantar o hino de dedicação de dízimos, de ofertas. Queria convidar o irmão da mão. Você que trouxe o seu dízimo, sua oferta, sinta-se à vontade de a gente poder ofertar aqui a casa para o continuamento da obra. Então, sinta-se à vontade nesse momento. Nós vamos cantar o hino 80 do HCC. Bendito seja o Cordeiro. Isso a Ti, ó Deus. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. As crianças, Juan, Mayra, Milé, Mayra. Às vezes eu confundo. É tudo com ele.
Orar pelas crianças. Doutora? Não, tira o capuz da cabeça. Senhor Deus e Pai, aqui estão, Senhor, as crianças que vão entregar um culto a Ti, Senhor. Te peço que a Tua palavra possa ser semeada no coração deles, Senhor, para que eles possam crescer e jamais se desviar do caminho, Senhor. Para que eles possam crescer e também, Senhor, fazer discípulos. Possam crescer e ensinar a Tua palavra e mostrar à Tua geração, Senhor, um amor a Ti, Senhor. Possam mostrar aos seus amigos, aos seus colegas, Senhor, o amor que eles têm a Ti e a razão da fé deles, Senhor. Então, firme a Tua palavra no seu coração, que eles possam crescer e amadurecer com essa palavra. E que jamais se afastem do Teu caminho. É o que eu te peço e já te agradeço, Pai, pelo santo nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, vou virar um pouco o ventilador para cá, porque os irmãos sabem. Como eu falei, para mim está frio não. Está bem um pouco frio. Irmãos, a mensagem dessa manhã está baseada no livro de Juízes. Juízes capítulo 7, versículos de 1 a 25. A leitura é longa também, assim como da vez anterior, mas é válido fazer essa leitura. Juízes 7, capítulo 7, versículos 1 a 25. Nós não vamos ler agora, também como nós fizemos a última vez, mas eu gostaria que você mantivesse sua Bíblia aberta. Juízes capítulo 7, versículos de 1 a 25. Esse período de Juízes, irmãos, era um período de total anarquia. O povo veio de uma liderança de Moisés. Moisés, então, de uma certa forma, preparou um outro líder, Josué, para conduzir o povo à conquista da terra prometida. Só que não houve nenhuma preparação a um líder posterior a Josué. Então, o povo se viu num período de anarquia. Não tinha um líder, alguém específico para conduzir o povo. O povo ficava naquele efeito gangorra, adorava a servir a Deus com todo fervor e caía em pecado, servia a Deus e caía em pecado. E nesse momento, nesse movimento de altos e baixos, eles caíram em pecado novamente. Caíram nas mãos dos midianitas e ficaram 7 anos, uma espécie de tortura psicológica dos midianitas. Os midianitas chegavam até os arraiais do povo de Israel e destruíam tudo. Destruíam plantação, levavam os animais, destruíam tudo. E aí os israelitas ficavam a ver navios, exatamente. Ficavam a ver navios, ficavam perdidos. E toda vez, por 7 anos, os midianitas vinham, destruíam a plantação, levavam aquilo que tinha de bom e deixavam o povo a ver navios. O povo então começou a clamar. Lembraram de Deus. Começaram a clamar, meu Deus, por quê? Por que isso? Por que isso está acontecendo? Deus então levanta um profeta e o profeta dá uma palavra de esperança a eles. O profeta conforta o povo, dando então uma palavra de esperança. Nesse período, se dá o chamado de Gideão, que é o herói ao qual nós vamos falar nessa manhã. Gideão, o chamado de Gideão já começa de uma forma totalmente diferente. Gideão, ele era o menor da sua família, como ele mesmo fala, e um homem extremamente inseguro. Deus parece que vai dando pitadas de coragem a Gideão. Primeiro, um anjo aparece para chamar Gideão. Já é algo diferente. Um anjo aparece a Gideão para chamar. E ainda assim, Gideão ainda demonstra muita insegurança. Ele pede muitas confirmações a Deus. Muitas confirmações. Ele vai lá e prepara a comida para o anjo. O anjo toca na pedra com o cajado. A pedra pega fogo, aquela oferta. Várias coisas extraordinárias aconteceram. E ainda assim, Deus falou o tempo todo com Gideão: eu vou te dar a vitória. Eu vou te dar a vitória. E Gideão pedindo confirmações: Senhor, mas será? É mesmo? Eu vou dar a vitória. E ele pede uma confirmação a Deus: Senhor, olha só, esse pedaço de lã aqui, se ele estiver molhado e a terra seca, então eu vou saber que o Senhor está comigo. Aí no outro dia, Gideão foi lá e o pedaço de lã estava molhado e toda a terra seca. E Gideão ainda inseguro: mas não, peraí, Senhor, peraí, olha só. Agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer o contrário. Se o pedaço de lã estiver seco e toda a terra estiver molhada, aí eu vou ter certeza mesmo que o Senhor está comigo. Ah, Deus, então tá bom, vamos lá, olha só. No outro dia,
o pedaço de lã sequinho e toda a terra molhada. Aí não tinha para onde ele correr. Aí não tinha para onde correr. Gideão, então, através dessa coragem, através dessas demonstrações que Deus deu a ele de que estava com ele, Gideão não se sente, parece que ele vai criando uma coragem, ainda com medo, todo o momento Gideão inseguro. Ainda com medo, ele vai lá no terreno do seu pai, derruba o altar de Baal, que era o deus dos midianitas, e constrói ali um altar a Deus. O povo então se volta contra Gideão, fala: peraí, como é que você fez isso, cara? Decidem matar Gideão. O pai dele, Joás, aparece e tenta protegê-lo de uma certa forma, dizendo: olha, se esse Deus fosse tão bom mesmo, ele saberia se defender. Ele foi lá, destruiu e não aconteceu nada, então talvez ele não seja tanta coisa assim. E aí os israelitas deram uma baixada. Realmente. Gideão então convoca o povo para a batalha. O povo então percebe: olha, Deus está com ele. Deus está com ele, então convoca o povo à batalha. E o texto que nós vamos ler era a convocação do povo à batalha até a primeira vitória, a primeira derrota aí contra os midianitas. Eu queria te convidar a ler o texto nesse momento. Juízes, capítulo 7, versículos de 1 a 25. Jerubbaal, que é Gideão, e o povo todo que estava com ele se levantaram de madrugada e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o acampamento dos midianitas para o norte, perto do outeiro de Moré, no vale. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: o meu próprio poder me livrou. Apregou-a aos ouvidos do povo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Disse o Senhor a Gideão: ainda há povo demais. Faz-os descer as águas, e ali os provarei. Aquele que eu te disser: este irá contigo, esse contigo irá. Mas todo aquele de que eu te disser: este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. Todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, eu vos livrarei e darei os midianitas nas tuas mãos, que o restante se vá para cada um para o seu lugar. Versículo 8. Assim enviou Gideão o restante dos homens de Israel, cada um para a sua tenda, mas reteve os 300, os quais tomaram as provisões e as trombetas dos outros. Ora, estava o acampamento dos midianitas abaixo do vale. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque eu o entreguei nas tuas mãos. Se, porém, ainda temes descer, vai com teu moço Purá ao acampamento, e ouça o que dizem, e então se fortalecerão as tuas mãos, para desceres contra o acampamento. Então desceu ele com o seu moço Purá até o posto avançado no sentido das sentinelas do acampamento. Os midianitas, os amalequitas e todos os filhos do Oriente cobriram o vale como gafanhotos em multidão. Eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar. Chegando Gideão, ouviu um homem contando o seu sonho ao seu companheiro. Dizia: eu tive um sonho, um pão de cevada torrado rodava contra o acampamento dos midianitas e atingiu a tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo, e ficou assim estendida. Respondeu o seu companheiro: isso não é outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Deus entregou nas mãos dele os midianitas e todo esse acampamento. Ouvindo Gideão a narração desse sonho e a sua explicação, adorou. Voltou ao acampamento de Israel e disse: levantai-vos, o Senhor entregou o acampamento midianitas nas vossas mãos.
Então repartiu os 300 homens em 3 companhias, e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas, jarros vazios, contendo tochas acesas. E disse-lhes: olhai para mim, e fazei como eu fizer. Chegando eu ao extremo do acampamento, como eu fizer, assim farei vós. Tocando eu e todos os que comigo estiverem a trombeta, então também vós tocareis a trombeta ao redor de todo o acampamento. E direis: pelo Senhor e por Gideão. Chegaram Gideão e os 100 homens que com ele iam à extremidade do acampamento. Ao princípio da vigília, da meia-noite, logo depois da troca das sentinelas, tocaram as trombetas e partiram os jarros que traziam nas mãos. 20. Tocaram as 3 companhias as trombetas e partiram os jarros, e segurando na mão esquerda as tochas acesas e na mão direita as trombetas que tocavam, exclamaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Enquanto permanecia cada um no seu lugar, ao redor do acampamento, todos os midianitas deitaram a correr e gritando fugiram. Tocando os 300 as trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro. E isso em todo o acampamento, e fugiram até Bet-sita, na direção de Zerá, até os limites de Abel-Meolá, acima de Tabate. Então os homens de Israel, de Naphtali, de Aser e de todo o Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Também Gideão enviou os mensageiros por toda a região montanhosa de Efraim, dizendo: descei para atacar os midianitas, tomai-lhes as águas até Bet-Bará e também o Jordão. Convocados todos os homens de Efraim, tomaram-lhe as águas até Bet-Bará e também o Jordão. Prenderam também os 2 líderes dos midianitas, Oreb e Zeb. Mataram Oreb na rocha de Oreb e Zeb mataram no lagar de Zeb. Perseguiram os midianitas e trouxeram as cabeças de Oreb e Zeb a Gideão, além do Jordão. Senhor Deus e Pai, te peço que está a sua palavra, Senhor. Te peço para que o Senhor possa falar conosco nessa manhã, que o Senhor possa trazer ensinamento, Senhor, na tua palavra, para que nós possamos sair daqui, Senhor, esperançosos, fortalecidos, Senhor, com a certeza ainda maior de que o Senhor é o nosso Deus. Deus seja louvado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, primeiro é preciso salientar, né, que embora na história tenham paralelos, essa história não tem a ver com o filme 300. Os irmãos já viram o filme 300 de Esparta? Essa história não tem a ver. Embora hajam paralelos, a única semelhança talvez seja o número, 300. E o fato de que os 300 conseguiram combater contra um exército grande. Esse seja talvez um paralelo. Mas a maior distância que se tem desse evento é o fato de que no filme os espartanos confiavam na sua força, confiavam na sua capacidade de batalha, na sua capacidade militar, confiavam nas estratégias. No texto, no relato, eles confiavam unicamente em Deus. Embora a batalha das Termópilas seja também um evento histórico, seja também um evento real, mas não há paralelo entre o filme e o relato. É preciso dizer, muita gente acha que tem paralelo, mas não há, não foi uma inspiração, é só uma semelhança. Percebam que a grande diferença aqui no texto é que Deus é o protagonista, diferente da outra história. Deus aqui é o protagonista. E eu consigo enxergar nesse movimento, nessa leitura que nós fizemos, 3 movimentos de Deus. O primeiro movimento é que Deus nos leva a enfrentar batalhas pessoais, e nós vamos falar sobre isso. Deus nos leva a enfrentar batalhas coletivas, vamos falar sobre isso. E Deus nos leva a sermos participantes da sua vitória. No versículos de 1 a 8, Deus nos leva a enfrentar batalhas pessoais. Deus ele queria deixar bem claro que era ele quem venceria, isso é fato. Ele deixou bem claro para Gideão: olha, eu quero mostrar ao povo que a vitória vem por mim, não pelo povo. Era algo que ele queria deixar bem claro, e nós podemos perceber isso. Isso fica muito claro pela forma como Deus estabelece uma espécie de filtragem. Porque se a gente perceber, era um total de 32 mil soldados. 32 mil soldados. Na primeira filtragem, 22 mil se vão, sobram 10 mil. Na segunda filtragem, 9.700 voltam.
ficam presentes. Deus parece que através desses filtros ele estabelece bem, olha, sou eu quem vou dar a vitória. E nós vamos falar um pouco sobre esses filtros que Deus estabeleceu nessa primeira questão. Deus nos leva a enfrentar batalhas pessoais. Primeiro filtro, primeira filtragem são dos medrosos e dos tímidos. Talvez esteja na sua versão os medrosos e tímidos. E também, na segunda filtragem, nós vamos falar sobre os despreparados. Na primeira filtragem, os medrosos. Os medrosos, nessa versão, a palavra medroso, ela teria mais a conexão com relutante. Não é medo no sentido de pavor, porque ele fala os medrosos e os tímidos. A palavra para medroso seriam mais relutantes do que medrosos. A palavra para tímidos são os apavorados. São aqueles que estão tremendo de medo. Ele faz essa diferença. Por isso que nós vemos os medrosos e os tímidos. E medo, meus irmãos, é algo que nos deixa relutantes. Com certeza. Ninguém vai para uma batalha com a ideia de que pode ser que eu vou, pode ser que eu morra nessa batalha. Ninguém vai para uma batalha sem medo. Um soldado que vai para uma batalha, para uma guerra, olha, eu não tenho medo. Meu irmão, você não está bem. Porque o que te faz ter coragem é o medo. Porque se você não tem medo, você não é corajoso, você não tem medo. O que te faz ser corajoso é vencer o medo. O medo é o que te faz ser corajoso. Um soldado que vai para uma batalha e não tem medo, irmãos, não está bem, ele não está bem. Então o medo era algo natural. E Deus sabia disso. Deus sabia que medo era algo natural. Deus sabia que a relutância era algo comum. E muitos ali estavam relutantes, pensando, poxa, eu tenho coisas a perder. Eu tenho uma carreira, eu tenho um ofício, eu tenho uma família. Muitos estavam pensando no que tinham a perder, relutantes. E muitas vezes, quando nós colocamos a mão na obra, nós ficamos relutantes, pensando, o que eu tenho a perder? A minha carreira. Se eu fizer isso, eu posso perder aquilo. E nós colocamos na balança. E nós relutamos para poder trabalhar na obra. Muitas vezes Deus nos chama para um serviço, Deus nos convoca para liderar alguma coisa. E nós ficamos relutantes. O medo e a relutância, quando Deus nos convoca, de uma certa forma, demonstra falta de confiança. Falta de confiança em Deus. É como se Gideão estivesse dizendo assim, olha só, vocês que estão pensando no que tem a perder, vocês que estão pensando nas suas carreiras, no trabalho, quem está relutante por qualquer motivo, quem está apavorado, quem está tremendo de medo, vocês podem se retirar. E pavor ainda é um nível acima da relutância, porque quando eu estou relutante, eu pondero. Olha, agora, pavor é um nível acima de relutância. Eu me lembro que quando eu dava aula de natação, tinha um projeto do Estado que era Sudeste Informa. Aí nesse projeto eu dei aula de natação, quando fazia educação física. Eu lembro que eu dava aula para públicos de várias idades. Tinham crianças, adolescentes, adultos, idosos. Quando eu dei aula para as crianças, a piscina das crianças era batia na minha cintura. Tinha um garotinho que o pai trouxe para a aula e falou, olha, é a primeira aula dele, tal, cuidado, tal. Eu falei, não, tá bom. A água batia na barriga, um pouco abaixo do peitoral dele. Irmãos, quando eu passei um exercício para ele de respiração, segurando na borda da piscina e a água batia na altura da barriga dele, ele não conseguia colocar a cabeça dentro d'água. Ele tinha pavor. Ele segurava na borda, quando ele ia passar, ele levantava. Desesperado, pavor. O pavor, irmãos, nos paralisa. O pavor é algo acima do medo. E o pavor é algo que Deus não quer de nós enquanto nós enfrentamos batalhas. Porque Deus nos leva diariamente, irmãos, diariamente, a enfrentar batalhas pessoais. E o medo pode ser tanto um obstáculo quanto uma oportunidade. O medo se torna um obstáculo quando Deus nos convoca e nós temos medo. O medo se torna um obstáculo quando eu deixo que esse medo se torne algo extremo e ele se torna em pavor.
Agora o medo se torna uma oportunidade quando eu decido vencer esse medo. E era isso que Deus estava propondo àqueles soldados. Vencer o medo. E Deus coloca aqueles soldados diante de um dilema. Aquela situação era para os soldados um dilema. Por que um dilema? Um dilema é quando eu estou diante de duas situações que são possíveis, que são certas, mas qual escolher? Deus coloca aqueles soldados diante de um dilema. Por que um dilema? Você pode me perguntar. Em Deuteronômio 20, versículo 8, Deus demonstra através da sua lei todas as possibilidades legais para que alguém possa declinar de uma batalha. Ali na lei estão todas as possibilidades. E Deus diz, olha, aqueles que estão começando uma plantação, esses podem declinar. Aqueles que estão começando uma construção, esses podem declinar na guerra. Aqueles que são novos casados, até porque, coitado da galera, né? Aqueles que são novos casados, podem declinar. Aqueles que são medrosos e tímidos, podem declinar. Por que isso é um dilema? Porque um declínio para a guerra, por causa do medo, era algo legal. Era algo certo. Se eu acuso que eu estou com medo e não vou para a batalha, eu estou cumprindo a lei. Mas Deus coloca diante de um dilema. É como se Deus dissesse, olha, os medrosos podem ir, mas ele já tinha dito que ele daria a vitória. É como se ele dissesse, olha, aqueles que querem fazer o certo, podem ir. Mas eu apresento a vocês uma opção melhor do que o certo. Viver pela fé. Ou vocês cumprem a lei, podem cumprir, e isso é uma atitude legal. A gente pensa, olha, aqueles que declinaram, os medrosos, nossa, eles são covardes. Eles estão cumprindo a lei. A lei permitia que eles pudessem ir embora. Eles estavam cumprindo a lei. Mas Deus propunha àquele povo, àquele grupo de soldados, algo maior do que fazer o que é o certo. É como se Deus dissesse, olha, se vocês querem viver o raso da fé, vocês podem ir. Eu convido aqueles que ficarem a experimentar águas profundas. Aquele que quer ir, pode ir. Aquele que ficar, eu vou levar a experimentar sobrenatural. E muitas vezes, irmãos, muitos cristãos querem viver o raso da fé. Muitas vezes, muitos cristãos eles querem sombra e água fresca. Muitas vezes, muitos cristãos querem viver o evangelho da pipoquinha na entrada da igreja. Existem igrejas que dão como se fosse um espetáculo. Muitas vezes, muitos irmãos querem viver o evangelho do... Essa igreja não tem um espaço lounge? Não tem um espaço baby? Não tem um espaço para os adolescentes? Como assim? Evangelho raso. Muitos irmãos querem viver o evangelho. Como assim essa igreja não tem coral? Como assim não tem estacionamento? Evangelho raso. Enquanto Deus propõe um mergulho na sua palavra, que é muito mais do que qualquer coisa fútil que possam nos oferecer. O mergulho na palavra de Deus, seja qual for o tamanho da igreja, seja qual for a estrutura, mergulhar na palavra de Deus e se lançar ao desafio de viver pela fé é muito maior do que qualquer subterfúgio que qualquer outra igreja possa oferecer. Deus estava propondo àqueles homens experimentar o sobrenatural. Sobrenatural, meus irmãos. E a palavra de Deus diz para nós, igreja, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ele diz, avancem. Avancem. Mas muita gente coloca obstáculo. Ah, não, a igreja é pequena demais. Deus não é. Ah, não, tem pouca gente, tem pouco recurso. A igreja não tem ar-condicionado, não tem estrutura. E através desse relato, desse primeiro ponto, é como se Deus dissesse, nunca foi sobre quantidade. Nunca foi sobre estrutura. Foi sobre qualidade. É sobre qualidade. É sobre confiança. É sobre fidelidade.
Sejamos corajosos, irmãos, e nós experimentaremos o sobrenatural. Porque nunca foi sobre quantidade. Deus faz essa filtragem. Os medrosos podem ir. Aqueles que querem experimentar o raso da fé, podem ir. Podem ficar sentados. Não precisam fazer nada. A fé salvífica, a fé em Jesus que salvou, você pode ir. Aqueles que querem experimentar o sobrenatural, trabalhem. Vem para a batalha. E vocês vão ver o sobrenatural. Deus convocando o seu povo a experimentar o sobrenatural. Mas indo para frente da batalha, irmão. Sem medo. Com coragem. E nessa primeira filtragem aí dos medrosos, se foram 22.000 homens. A segunda filtragem são os despreparados. Sobraram 10.000 soldados ainda. E Deus olhou e falou, olha, ainda tem muita gente aí. O texto de Juízes, capítulo 8, versículo 10, vai dizer que o exército inimigo tinha um total de 135.000 soldados. 135.000 soldados. Quando eram 32.000, ainda assim era pouco. Ainda assim era pouco. E Deus reduz esses 32.000 para 10.000. 10.000. Mas Deus olha e fala, ainda tem muita gente. Esses 10.000 ainda podem vencer e dizer que, olha, venci pela minha força. Eu vou mostrar a vocês que sou eu quem venço as batalhas. Eu vou mostrar a vocês o que é ser dependente. Eu vou reduzir um pouco mais. E Deus diz a Gideão, olha, manda esse povo às águas. 9.700 homens beberam se ajoelhando. 300 homens levaram água até a boca, lambendo como um cão. As duas formas diferentes de beber dizem muito sobre aqueles homens. Muitos teólogos tentam explicar a forma de beber como uma prática militar. Como se a forma de beber do segundo grupo, dos 300 homens, fosse uma prática militar da época. Mas, historicamente, isso não tem base e o texto também não diz. A gente não pode colocar no texto o que o texto não diz. O que o texto diz? O que é fato? Duas formas diferentes de beber. E o que é fato também? Na cultura judaica, cachorros eram extremamente desmerecidos. Um cachorro era algo repugnante. Então, quando Deus diz a Gideão, olha, aqueles que levarem água até a boca e lamberem como um cachorro, isso tinha um senso pejorativo. É como se tivesse um grupo de 9.700 homens que beberam água de forma normal, como qualquer pessoa faria, por isso eles são maioria esmagadora. 9.700 se ajoelharam e beberam de forma normal. É como se Deus dissesse, está vendo aqueles 300 ali que estão bebendo totalmente esquisito a água? Porque quem é que bebe água dessa forma? É nítido que não era um grupo muito comum, era um grupo diferente. É como se Deus dissesse, olha, essa galera aí, que está bebendo água totalmente diferente, esses são os despreparados. Total. É com eles que você vai para a batalha. A gente pode imaginar a Gideão olhando assim, tem certeza, Senhor, assim, a forma como eles estão bebendo não demonstra assim, muita coisa boa, não. Deus fala, é com eles. E no versículo 7 que nós lemos, parece que dá ênfase dá base a essa interpretação, porque Deus ainda reforça, ele diz, então disse o Senhor a Gideão, com esses 300 homens que lamberam as águas, eu os livrarei vos livrarei e darei os midianitas nas tuas mãos, e o restante se vá, cada um para o seu lugar. Deus escolhe os improváveis. Aquele grupo de 300 eram os improváveis. Eles eram uma minoria que bebiam água de forma totalmente diferente. Eram os improváveis, os despreparados, os desqualificados. Deus olhou para aquele grupo e falou, é com eles que você vai. Por que não depende deles? E eu vou mostrar para vocês que a vitória é minha. É com esse grupo aí que você vai. Deus escolhe os improváveis. Porque o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Como diz Paulo. Deus nos leva a enfrentar batalhas pessoais. E muitas vezes nós enfrentamos batalhas pessoais. Muitas vezes nós temos que fazer escolhas difíceis.
Muitas vezes nós temos que buscar ao Senhor para tomar uma decisão. Muitas vezes nós passamos por situações difíceis, sejam elas de qual for, seja uma situação moral, seja uma situação financeira, passamos por situações difíceis na nossa vida, irmãos. E Deus nos leva a travar batalhas pessoais. Isso por quê? Por que vêm as tristezas? Por que vêm as decepções? Por que vêm as dificuldades? Porque Deus quer nos fortalecer. O que Deus quer é que vençamos os nossos medos. O que Deus quer é que sejamos totalmente dependentes deles. Totalmente dependentes. E ainda que nós olhemos para nós e achamos, nossa, mas eu sou fraco, eu sou pequeno. E Deus fala, não é sobre você, é sobre mim. Confia em mim, deposita a tua fé em mim. E eu vou fazer. Nunca foi sobre nós. E nós vamos nos fortalecendo, nós vamos nos moldando e nos tornando cada vez mais fortalecidos, cada vez mais preparados para batalhas cada vez maiores. E quando estivermos pessoalmente, estando nós pessoalmente fortalecidos, cada membro fortalecido faz da igreja uma igreja forte. E ainda que seja necessário que se tire, como se reduziu o exército, Deus continua do mesmo tamanho. Deus continua do mesmo tamanho. E todo esse fortalecimento pessoal é capaz de fazer a igreja uma igreja forte. E nos leva ao próximo ponto. Deus nos leva a travar batalhas coletivas como igreja. Travamos batalhas pessoais, lutando muitas vezes com nós mesmos, lutando com as nossas dificuldades, lutando com os nossos anseios, lutando com os nossos medos, mas isso vai nos fortalecendo e nos dando uma casca cada vez mais forte. E isso fortalece a igreja. Porque um membro forte, aquele que confia, que depende do Senhor, faz uma igreja forte, que é capaz de, no Senhor, enfrentar qualquer batalha. E uma igreja que se lança a enfrentar batalha, ela tem êxito nas batalhas. E uma igreja que tem êxito nas batalhas revela a soberania de Deus. Porque não importa o tamanho da igreja, não importa a quantidade, importa a nossa fé, a nossa confiança e o quanto confiamos em Deus. O que nós podemos aprender com esse grupo, com esse seleto grupo de 300? Esse seleto grupo, irmãos, tem grupo de homens extremamente fiéis, porque na primeira filtragem dos medrosos eles ficaram. Aqueles que admitiram, olha, não, eu estou com medo mesmo, vou não. Esse grupo ficou. São corajosos, são homens fiéis, são homens confiantes, apesar de poucos, são homens que confiam no Senhor. Esse grupo seleto, que apesar de pouco, apesar de, a princípio, despreparados, eles eram homens que estavam prontos para a batalha. Prontos para a batalha. Crendo no poder de Deus, muito mais do que na própria força. O poder deles era a fé. A fé em Deus, muito mais do que o poder das próprias mãos. Esse grupo de 300 homens, irmãos, estavam preparados para enfrentar qualquer coisa. Eles confiavam em Deus. Mas não se trata do exército, se trata de Deus. Deus fez o mesmo na batalha de Jericó. Era uma muralha imensa. Ele falou, olha, batam o pé, toquem a trombeta que o muro vai cair. Deus fez o mesmo com Davi e Golias. Golias imenso, Davi pequeno. Deus mostra o seu poder. E Deus fez o mesmo com Jesus e os 12 apóstolos. Estamos aqui. A palavra veio até nós. E começou com um grupo de Jesus, mais 12. E olha onde a palavra chegou. E Deus dizendo à sua igreja, confiem em mim. E vocês vão ver, vocês são capazes de fazer. Porque não se trata de vocês. Se trata de mim, de Deus. O povo venceu a batalha de Jericó. Davi venceu Golias. A mensagem chegou até nós. Estamos aqui hoje, reunidos, ouvindo a palavra do Senhor. Chegou até nós, com Jesus e 12 homens. Lá em Israel. Chegou a nós, no Brasil, ouvimos a palavra. Começou com um grupo muito pequeno. Um grupo muito pequeno.
E Deus faz o mesmo. E tem feito o mesmo com a nossa igreja. Deus tem nos usado, irmãos. Precisamos perceber aquilo que Deus tem feito com a nossa igreja. Nós somos um grupo pequeno. Nós não sucumbimos na pandemia. Muitas igrejas tiveram muitos problemas. Não sucumbimos na pandemia. Nós somos uma igreja que nós conseguimos comprar esse prédio. Apesar de pequenos, Deus é grande. Conseguimos comprar um equipamento de som. Conseguimos comprar cadeiras. Nós estruturamos a equipe de louvor. Conseguimos estruturar uma equipe de louvor. Muitas igrejas têm passado dificuldade com a equipe de louvor. Às vezes igrejas grandes. Nós conseguimos realizar um retiro. Muitas igrejas não conseguem. Nós conseguimos dar atenção às nossas crianças através da EBF, da festa do pijama. Conseguimos dar atenção à nossa sociedade através do Vivendo em Família. Nós conseguimos dar atenção aos casais, do jantar dos casais. Apesar de pequenos, Deus opera o seu poder em nós. E Ele tem operado, meus irmãos. Deus tem feito. Mas isso de maneira nenhuma pode nos levar a nos tornar, de uma certa forma, vaidosos. Os nossos olhos têm que sempre estar voltados para Deus. Mas Deus, através desses pequenos movimentos, Ele tem mostrado à nossa igreja: eu estou fazendo. Confie em mim. Porque coisas maiores nós podemos fazer. Coisas maiores podemos fazer. Mas confie em mim. Depositam sua confiança em mim. Que nós faremos. Porque nunca foi sobre quantidade. Nunca foi sobre a igreja mais estruturada. Nunca foi sobre os mais preparados. Foi sobre o quanto você tem fé no Senhor. O quanto você deposita sua confiança em Deus. E Deus nos leva a batalhas pessoais. Deus nos leva a batalhas coletivas. E Deus nos leva a sermos participantes da sua vitória. Nos versículos de 17 até 25, nós podemos perceber que, de uma certa forma, há um confronto entre deuses. Está nas entrelinhas do texto. Por quê? Os deuses dos midianitas e dos amalequitas, que era Baal e também Azerá, eram deuses conhecidos pela fertilidade. Então, o povo midianita e amalequita, por ser um povo que adorava um Deus que era conhecido pela fertilidade, é muito possível que eles ressaltavam então a quantidade. Porque quanto mais fértil, mais o seu Deus o abençoa. Eram deuses, eram pessoas que valorizavam a quantidade. Tanto é que eles vão contra o povo de Israel com um exército de 135 mil homens. E Deus fala o seguinte: vocês valorizam a quantidade? O Deus de vocês valoriza a fertilidade? Então, peraí. Eu vou com 300 homens contra vocês. E Deus, nesse momento, Ele vai subvertendo a lógica do inimigo. E qual é a lógica do inimigo? Olha, quanto mais, melhor. Era a lógica do inimigo. Deus, eu vou mostrar que não. Nem sempre. Nem sempre, quanto mais, melhor. Com isso, Deus mostra que não são os números. Não é a força humana. É o seu poder. É a sua soberania. Os inimigos, eles criam que os deuses deles dariam a vitória, dariam a prosperidade. Por isso eles vinham contra o povo de Israel com um grande exército. E o texto diz que eles eram numerosos como gafanhotos. Era um grupo numeroso. Deus fez com maestria, irmãos, reduzindo aquele povo. Deus não depende de métodos humanos. Muitas vezes a gente fica preocupado: o que a gente pode fazer? Deus não depende de métodos humanos. Deus tem seu método. Cabe a nós nos rendermos aos métodos de Deus. E se vocês perceberem na leitura, aqueles homens não pegaram em armas. Eles não pegaram em armas. O texto diz que Gideão distribuiu ao seu exército tochas, jarros vazios e trombetas. Eles não foram com armas.
Deus vence as batalhas à sua maneira, com as suas armas. Tochas, trombetas e jarros vazios. O que eles fizeram? Eles cercaram o acampamento do inimigo, tocaram a trombeta, gritaram, quebraram o jarro, balançaram as tochas, o inimigo viu aquela bagunça, não entendeu nada, um matou o outro. Eles não utilizaram armas para vencer a batalha. Aquela primeira batalha ali no arraial dos midianitas não foi com arma. Foi com trombeta, com tocha e com jarros. Deus tem a sua maneira. Além de ele usar pessoas improváveis, ele usa coisas improváveis. Porque ele é Deus. Ele é Deus, gente. Mas isso não os isenta de batalhar. Isso não os isenta de batalhar. Aqueles homens, eles não deixaram de batalhar. Deus disse, olha, eu vou dar a vitória. Mas eles não ficaram parados de braço cruzado e Deus fez tudo? Não. Eles tiveram ainda assim que tocar a trombeta. Tiveram ainda assim que quebrar o jarro. Tiveram ainda assim que perseguir alguns que fugiram do acampamento. Eles tiveram que batalhar. Deus nos dá a vitória, mas isso não deve fazer com que nós sejamos isentos de batalhar. Temos que batalhar. Deus nos convoca para uma batalha. E a partir do momento que nós recebemos a palavra, o pastor fez aquele apelo, nós levantamos a mão, aceitamos a Jesus, entendemos o perdão, a partir desse momento nós colocamos os nossos pés no campo de batalha. A partir desse momento. E a partir desse momento, a batalha que Deus nos leva a batalhar não é uma batalha com os meus métodos. Não é uma batalha com a minha forma. Não é uma batalha com as minhas armas. Porque entramos numa batalha que ela é espiritual. Se vence com armas espirituais. E o quanto nós temos nos fortalecido com essas armas. E o quanto nós temos pego essas armas para batalhar. Porque muitas vezes a gente enfrenta dificuldades, tanto na igreja, tanto no coletivo quanto no pessoal, e nós pensamos numa maneira humana de resolver. Mas nós somos o corpo de Cristo. Isso por si só nos torna um corpo espiritual. Precisamos vencer batalhas espirituais com armas espirituais. Leitura da palavra, joelho no chão, oração, comunhão. É assim que venceremos batalhas, com as armas que Deus nos deu. Porque precisamos batalhar. Deus nos leva a batalhas pessoais. Deus nos leva a batalhas coletivas. E Deus nos torna participantes da sua vitória. Precisamos batalhar. Com isso, meus irmãos, diante do que eu falei, eu queria lembrar aos irmãos que o propósito de batalha, o propósito das dificuldades, é nos fortalecer. A gente passa por muita dificuldade nessa vida. A gente passa por muitas lutas e muitas vezes nós questionamos a Deus. Mas o propósito das batalhas, das lutas, é nos tornar mais fortes. O propósito das batalhas é nos moldar ao caráter de Cristo. O propósito das batalhas é nos tornar cada vez mais dependentes. O propósito das batalhas é nos encorajar. É nos levar a um outro patamar, como diria ele, certo jogador. O propósito de batalhas é nos levar a um outro patamar. O propósito das batalhas é para que nós saiamos do raso da fé. O propósito das dificuldades, das batalhas, é para que a gente mergulhe em águas cada vez mais profundas e prossigamos e conheçamos ao Senhor. Porque esse é o objetivo de Deus, que nós o conheçamos, e por isso ele se revela, para que nós o conheçamos, para que nós nos relacionemos com ele. E o objetivo das batalhas é que nós cada vez mais nos aproximemos do Senhor, nos tornando totalmente dependentes, seguindo a ordem que ele mandar. Porque ele dá a vitória. Ainda que os nossos olhos sejam da derrota, a palavra de Deus diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, se nós amamos a Deus, ainda que hajam coisas ruins que aconteçam, é algo bom. Ainda que sejam dificuldades que eu penso, nossa, Senhor, isso é pesado demais.
é algo bom, porque Deus nos ama. E as batalhas pessoais nos fortalecem. E nós, como grupo fortalecidos, podemos enfrentar batalhas ainda maiores. Batalhas ainda maiores. Ao ler esse texto, eu fico imaginando que Deus é como se Ele dissesse à nossa igreja: olha, eu quero levar a igreja a batalhas maiores. Não em quantidade, não número de pessoas, feitos cada vez maiores. Porque compramos um terreno quando não tínhamos dinheiro. Compramos o som e fomos abençoados. Existem coisas ainda maiores, irmãos, porque essas coisas são coisas. Existem batalhas espirituais que Deus quer nos levar, que são ainda maiores do que comprar um prédio, maiores do que comprar um equipamento de som. São batalhas que envolvem ganhar esse bairro inteiro. São batalhas que envolvem transformar vidas. São batalhas que envolvem, como o pastor na semana passada, entregar a palavra para pessoas daquela forma. Esse tipo de batalha que Deus nos quer levar. E como ao grupo de Gideão, Deus nos diz: as portas do inferno não prevalecerão. Deus nos deu a vitória. Como no povo de Gideão. Ele já nos dá a vitória. Ele disse: as portas do inferno não podem prevalecer. Avancem. Façam. Não tenham medo. Se organizem. Confiem. Porque faremos coisas maiores se confiarmos no Senhor. Se nós tivermos ousadia. Se o nosso objetivo for buscar ao Senhor com ousadia, com fé, com coragem, com o propósito de mostrar a grandeza do nosso Deus, esse bairro, esse estado, essa cidade conhecerá o Deus ao qual servimos. Sigamos, irmãos, sigamos firmes, confiantes em Deus, porque nunca foi sobre quantidade, nunca foi sobre o número de pessoas, foi sobre o quanto de fé depositamos no Senhor. Amém? Eu gostaria de deixar um louvor para os irmãos nesse momento. A Ari para a Dodói, a Ari sempre pensa no louvor após a mensagem. Gostaria de deixar um louvor para os irmãos que fortaleça nessa palavra. Que os irmãos vão com essa palavra no coração à noite, que teremos culto. Os irmãos vão com essa palavra no coração, palavra de esperança, palavra de fé, palavra de coragem, porque Deus quer nos usar, irmãos. Deus quer nos usar. Essa música ela não é minha, tá? Mas é uma música que tem a ver com o que nós falamos nessa manhã. Eu espero que possa abençoar o seu coração. Ela é inspirada no Salmo 27. Tá? Senhor é minha luz, é minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem eu me recearei. Quando os meus adversários investiram contra mim, tropeçaram e caíram, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra
na casa do Senhor, que nós desejemos ser a habitação do Senhor, porque coisas maiores Ele fará e nos possibilitar ver a sua glória, contemplar a sua glória. Amém, meus irmãos? Maria está com a palavra, quer fazer um aviso para os irmãos. Bom dia, irmãos. Não é nem um aviso, não, é mais um agradecimento, uma prestação de contas. Semana passada a gente teve aqui a festa do pijama. Foi muito bom. Então eu quero agradecer a vocês que a gente já conseguiu fazer porque os irmãos doaram, que podiam doar. E compartilhar com vocês como é bom a gente fazer a obra do Senhor com as nossas crianças. No dia a gente tinha que pagar 450 para as barraquinhas e a gente tinha cerca de R$505. Então ia sobrar só 55 para comprar os doces das crianças. E aí a gente estava preocupado em como que a gente ia fazer. Tá, mas levei 55 para o Mercadão de Madureira e no caminho, a gente estava no carro, no caminho do Mercadão, a Lu coloca no grupo assim: ganhamos todos os doces de doação. Então, assim, quando a gente estava conversando aqui no momento da festa do pijama, a gente ficou até emocionado, porque quando a gente coloca para fazer, Deus faz a obra na nossa frente, a gente não imagina o quanto Deus faz. E olha só, e foi doce pra caramba, né? E as crianças levaram daqui, da lá, não tinha nem bolsa para colocar. E Deus é muito bom. Então, quero agradecer aos irmãos, agradecer como essa igreja trabalha para o reino, né? Para o reino do Senhor. As doações, as ajudas com os alimentos, foi uma bênção, as crianças comeram pra caramba, foi muito bom. Eu queria passar umas fotinhas só para vocês verem como foi bom pra gente, foi bom para as crianças, e vamos continuar essa caminhada, bem? Acho que deu para ver as fotinhas? Então, mas a gente coloca, acho que a gente colocou no grupo, não colocou? Então tá tudo certo, obrigada, irmãos, só uma prestação de conta. Eu nem sabia que Maria falaria sobre isso, foi bom, testemunho que corrobora com o que a gente falou, foi falado nessa manhã. Precisamos fazer, irmão, precisamos lançar as batalhas, porque Deus faz. Deus vence, Deus tem seu modo. Nem sabia que ele iria falar isso, mas ilustrou muito bom o que nós falamos. Precisamos batalhar, nos lançar as batalhas. Que Deus faz, irmão, Deus faz. Tem que ser tudo que Deus faz. Dá as fotos. Isso foi torta na cara. E o que eles queriam era levar a tortada, né? A graça era levar a tortada. Bom, as crianças experimentaram que é a comunhão, comeram juntos, dormiram juntos, experimentaram como é bom se alegrar com Deus, a alegria que o Senhor nos dá. Ouviram na palavra também, a sua maneira, receberam, então a semente foi plantada. Basta a gente se lançar na obra para fazer. Amém, meus irmãos? A irmã Nancy. Hoje tem a nossa reunião da MCM, 5 horas, com o estudo da revista. Reunião da MCM, 5 horas hoje. Alguém quer dar mais algum aviso?
Então vamos encerrar o culto nessa manhã. Vou pedir irmão da mão que possamos fazer uma oração para a gente encerrar esse culto. Vá com a palavra, meu irmão, que essa palavra possa te motivar para que possamos fazer coisas ainda maiores, que Deus é conosco. Senhor Deus, louvado seja o teu nome, te adoramos, te bendizemos, te exaltamos a Deus. Muito obrigado por esta oportunidade de culto, de louvor, de adoração a Deus, de oportunidade de ouvirmos a tua palavra, Deus, e que possamos ter essa confiança, Senhor, de que tu és o nosso Deus, aquele que cuida de nós em todo o tempo, Deus. As batalhas são tuas, ó Deus, e nós colocamos todas essas batalhas que vivemos durante o nosso dia a dia, ó Deus, diante de ti, para que tu vais adiante, Deus, conduzindo tudo, conduzindo as nossas vidas, ó Deus, nos ajudando a cada dia em nossa caminhada, Pai. Cuide de nós, cuide da nossa igreja, das nossas famílias, ó Deus, do nosso pastor Leonardo, da sua família, do pastor Jefferson, sua família, pastor André e família, todas as famílias de nossa igreja, todas as famílias que por aqui passam, ó Deus, nós te agradecemos por cada uma delas, te pedimos que tu cuides, ó Deus, de cada uma delas, Pai. Leva-nos para os nossos lares, debaixo dos teus cuidados, ó Deus, prepara-nos para o culto da noite, quando com alegria, ó Deus, estaremos aqui novamente para prestarmos culto, louvor e adoração a ti, que só a ti é devido, ó Deus. Obrigado, ó Deus, porque tu tens cuidado de nós, ó Deus. Te louvamos, te bendizemos, te exaltamos, ó Pai.